Olá, queridos alunos do Enem. Vamos a mais uma questão aqui sobre área de figuras planas. Essa questão caiu na FUVEST, mas eu achei bem interessante para vocês fazerem exercício sobre a área do trapézio. Vamos ao enunciado. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos retângulos, que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme a indicação da figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura. Deixa eu anotar aqui, vamos sublinhar. Um dos prédios tem 80 por 28. Que a lateral do outro prédio tem 60 de altura e largura 20 metros, e que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. A área total dessa lona seria a área total, seria a área da lona. A lona está desenhada aqui, que é esse cinzinho aqui, tá? A, B, C, D. Bom, você tem que imaginar dois prédios em formato paralelepípedo, tá? Que estão paralelos entre si. Você tem que olhar, essa questão, ela exige uma visão espacial, olhar de cima, né? E aí você vê que essa figura plana é um trapézio, desenhei aqui, tá? Então, desenhar A, B, C, D, tá? Como ele fala que a largura de um é 28 e do outro é 20, então o lado maior, a base maior aqui é 28 e a base menor é 20. Agora, qual é a fórmula da área do trapézio? É a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, eu expliquei lá, expliquei para vocês sobre as áreas das figuras planas. Quando eu falei da área do trapézio, lembra que eu falei? Faz uma média das bases, tá? E aí, vezes a altura. Ou seja, eu faço uma média aqui e dá mais ou menos um retângulo, né? E multiplicando pela altura, que é a fórmula da área de um retângulo, é a comprimento vezes largura. Então, quando eu faço aqui uma média, é como se eu transformasse num retângulo. Então, do comprimento do retângulo. Aí basta multiplicar pela outra dimensão, que é a altura. Então, lembra dessa forma, não é difícil de lembrar. Aqui, vamos ver aqui, então, como calcular essa altura, porque não foi dada. Mas foram dados outros dados. Veja bem, que aqui fiz um desenho da imagem, da vista, né? Imagem, vista lateral. Porque aqui de frente, né? Vendo aqui por esse lado, falou que um prédio tem 60 metros de altura, o outro 80. E a distância entre os dois é 15 metros. Bom, o que eu preciso? Se a gente voltar para cá, para ver qual é a altura, veja, a altura tem que estar 90 graus com a base, certo? Que nem aqui. Veja. Então, olhando aqui, temos um triângulo aqui, retângulo. E a altura vai ser exatamente esse segmento. Certo? Então, aqui é a minha hipotenusa e também é a minha altura da lona, aqui do trapézio, tá? Então, tem que ter essa visão espacial. Se aqui é 15, aqui quanto que vai ser nesse ângulo retângulo? 80 menos 60, que é 20. Então eu obtive um triângulo retângulo, mais ou menos aqui, em que aqui é 20,
aqui é 15 e aqui é o meu x, né? Bom, quando eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e falta o outro, eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar o terceiro lado. Sempre, tá? Que eu tenho dois lados num triângulo retângulo e quero o terceiro, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é importantíssimo. Qual é a forma do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não se esqueça. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado aqui, no caso, é x. X ao quadrado igual... Um dos catetos é 15 ao quadrado, 15, 20. Então, ao quadrado, o outro cateto é 20. Quanto que vai dar? Então, vai dar x é igual raiz quadrada de 15 vezes 15 é 225 mais 400. X é igual raiz quadrada de 625. 625. A gente pode fazer assim, na tentativa, que é o 25 vezes 25, nós vamos achar um número que vezes ele mesmo dá 625, mas nós podemos fazer também por fatoração, dividido por 5, né? Porque o primeiro primo, 625 por 5, dá uma vez 5, 5, duas vezes 5, 10, 12, 125. Por 5 de novo, 2, 10, 11, 12, 25. Por 5, 5 e por 5, 1, tá? Aqui nos interessa colocar de 2 em 2, porque a gente quer saber qual é a raiz quadrada, que número vezes ele mesmo dá o 625, tá? Ou ainda, 625 é 5 a quarta, tá? Se eu quero a raiz quadrada é elevado a meio. Dando para enxergar aí? Elevado a meio. 4 sobre 2, 2. 5 ao quadrado, né? Deu, que é 25. Então, x é igual a 25. Que é a minha altura aqui para substituir. Então, vamos terminar aqui. Então, a área vai ser igual a base maior, que é 28, mais base menor, dividido por 2 vezes 25, tá? Então, a área é igual, aqui vai dar 24 vezes 25, que dá 600 metros quadrados. Alternativa C. Bom, então observe que essa questão, eu achei ela uma questão difícil, porque você tem que ter essa visão espacial para imaginar a lona aqui. Quem é a altura da lona? A altura da lona será a hipotenusa do triângulo formado como catetos, a distância entre os dois prédios e a diferença de altura, tá? Então, eu acho que essa é a dificuldade do problema, que tem que ter essa visão espacial, mas, fora isso, também teria que lembrar o teorema de Pitágoras, e também a fórmula da área do trapézio. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Até o próximo vídeo.